Olá, eu sou a Tainá Farfan e está no ar o JR Entrevista. Hoje vamos falar principalmente sobre vacinação. A nossa conversa será com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Dias de Moura Ribeiro, que participa presencialmente aqui do nosso estúdio, junto com a Daniela Geller, ela que é assessora do STJ, e de forma remota estamos também com o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, o Jaime de Oliveira. Ministro Moura Ribeiro, conselheiro Jaime de Oliveira, Daniela, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer tê-los aqui. A base do nosso bate-papo hoje é principalmente uma pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional do Ministério Público sobre a consciência vacinal no Brasil. Essa pesquisa revelou que, embora predomine a confiança nos imunizantes, vem crescendo também o número de brasileiros que ainda têm medo de se vacinar. 21% dos entrevistados avaliam como alto o risco das reações das vacinas. Ministro, eu gostaria de começar com o senhor. Pois não. Por que esse cenário? Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente na Record para essa divulgação, que é extremamente importante, de fundo altamente social. Nós estamos num país que tem na sua Constituição, no preâmbulo da sua Constituição, assentado a ideia de fraternidade, uma sociedade fraterna, ou seja, uma sociedade adequada, equilibrada e sustentável. E dentro disso tudo, com os princípios constitucionais que nós temos da nossa República, chama muito a atenção a ideia de que, de uma hora para outra, um país que era tão competente, tão assíduo em questões de vacina, de uma hora para outra começou a sofrer com doenças que eram doenças erradicadas. Então, eu fui procurado pelo conselheiro Jaime, que veio falar comigo sobre esse problema de consciência vacinal. O Jaime, na ocasião, era conselheiro no Ministério Público, no Conselho Nacional do Ministério Público, e eu imediatamente achei que realmente era uma hora de se pensar nisso, né? De se debruçar, de se pensar a razão pela qual o país reverteu. E nada melhor que para isso do que uma pesquisa. E depois da conversa que tive com o Jaime, fui procurar o nosso chanceler da universidade, na Universidade de Santo Amaro, o Vitor Veronese, que imediatamente encampou a ideia de se fazer essa pesquisa. Procuramos, então, um instituto de pesquisa, indicado pelo Jaime, e saímos a campo. Muitas conversas, né, que nós tivemos a respeito de quais seriam os questionários razoáveis para isso. E acabamos tendo o resultado que chamou a atenção, como a senhora mencionou, né? Por que está acontecendo isso? E a gente, no correr da conversa, nós poderemos ir um pouco mais avante, mas o certo é que o país, diante das pesquisas, o necessário para a consciência vacinal é importante. O que é televisão, é impressionante o resultado da televisão, a importância da televisão na divulgação dessa consciência. E eu fico muito feliz, então, da por isso. Da informação correta, né, ministro? De estar aqui para poder falar isso. Nos dados, a televisão é o veículo mais importante de conscientização da população sobre a necessidade da vacinação. Meus parabéns, então, aos que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Eu que agradeço, em nome da televisão, né? Conselheiro, eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre o diagnóstico desse cenário no Brasil e se isso tem a ver também com a divulgação das fake news. Bom, primeiro eu queria cumprimentar todos, agradecer por essa oportunidade, agradecer o ministro. Infelizmente eu não pude comparecer presencialmente ao estúdio desta vez, mas queria cumprimentar muito o ministro. Acabou de dizer, nós contamos com o apoio dele para desenvolver esse projeto, da Universidade de Santo Amaro e também do IPESP, que conduz o Antônio Lavareda, que é um pesquisador já renomado e conhecido, que desenvolveu esse trabalho de pesquisa. Então, meus agradecimentos iniciais a toda essa equipe que trabalhou para desenvolver esse trabalho. E a pesquisa, para nós, ela é fundamental, porque ela consegue trazer dados e elementos que, primeiro, dá uma radiografia do que está acontecendo no país, e, segundo, traz elementos para que a gente possa desenvolver estratégias de combate a essa desinformação e estratégias para melhorar a vacinação. Você há pouco referiu-se aos 21% do temor. Quer dizer, nós constatamos na pesquisa que existe um temor
de parte da população com relação às pesquisas. Mas constatamos também, nesse mesmo segmento da pesquisa, que 64% das pessoas entendem como alto o benefício da vacinação. Então, veja, ao mesmo tempo que se reconhece como importante a vacinação, como alto benefício da vacinação, 21% apresenta alguma preocupação com os riscos. E quais são esses riscos? O principal deles é o medo de efeitos colaterais. Então, é preciso que nas campanhas futuras, daqui para frente, você ataque esta questão. E no que você pergunta especificamente, nós fizemos uma reunião recentemente com a Secretaria de Comunicação da própria Presidência da República, com o Conselho Nacional do Ministério Público, para desenvolver estratégias de combate às fake news. Se for possível hoje no desenvolvimento dessa conversa, nós ainda vamos falar, porque a pesquisa também questiona essa questão das fake news. Mas, então, assim, se chegar o momento oportuno, a gente fala disso, mas só para consignar que esses dados científicos agora apresentados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pela Unisa e pelo IPESP, eles permitem agora um trabalho. E eu faço um último registro, se você me permite, um agradecimento também especial à Record TV, porque a Record TV aderiu ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal lá atrás, no início, e deu uma ampla cobertura a esse trabalho em todo o país. Nós estivemos em pelo menos 18 estados, 18 governadores aderiram, os demais estão organizados para aderirem também, mas nestes 18 estados a Record TV esteve presente, ampliando essa nossa bandeira de consciência pela importância da vacinação no país. Então, também eu registro aqui o meu muito obrigado. Perfeito, conselheiro. Eu acho que a gente já pode até aprofundar um pouco mais nessa questão das fake news. Eu já trago aqui mais um dado dessa pesquisa que diz que 27% dos entrevistados alegaram já ter sentido medo de se vacinar ou de levar crianças e adolescentes para que sejam imunizados. Essa questão das crianças é ainda mais sensível porque muitos pais estão se negando a vacinar os filhos por receio. Isso também tem a ver com a disseminação de notícias falsas, conselheiro? Eu não tenho dúvida. No mundo de hoje, em que nós, num determinado instante da pesquisa, questionamos qual eram os veículos de comunicação mais importantes, verificamos que a TV é ainda mais importante, mas na análise do conjunto da pesquisa, o que se percebeu é que as redes sociais, especialmente o WhatsApp, Instagram, que as redes sociais é que hoje dominam a comunicação. E essas matérias falsas que circulam são extremamente perigosas. E também descobrimos no trabalho de pesquisa que os médicos e os profissionais de saúde, eles têm uma representação, uma importância significativa para a população, ou seja, o que eles falam, a população leva em conta. E quando você encontra, portanto, alguns médicos que ajudam na divulgação, quando isso acontece, de notícias que geram insegurança na população, isso é terrível, porque a população tende a acreditar naquela informação. Por isso, até recentemente, um hospital de Brasília, o Hospital Sara Kubitschek, aderiu ao pacto e vários médicos do hospital gravaram vídeos que serão oportunamente divulgados nas redes sociais, justamente levando em conta que eles são profissionais respeitáveis e eles estão trazendo informação segura a respeito das vacinas. Então, eu não tenho dúvida, viu? Nós temos que ter estratégias e eu estou, apesar de meu mandato estar próximo de terminar no Conselho, nós vamos continuar trabalhando nessa área e conversando especialmente com as grandes empresas de tecnologia para que se desenvolvam estratégias seguras para combater essas informações falsas que tanto prejudicam a população. Eu digo que fake news na área da saúde mata, e isso é muito sério. Agora, Daniela, para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa pesquisa, para quem está em casa entender como que essa pesquisa foi desenvolvida, como que ela foi produzida? É um estudo quantitativo? É um estudo quantitativo, foram entrevistadas 3.000 pessoas no início deste ano, de janeiro a março,
E essas 3 mil pessoas foram distribuídas em regiões, tudo de acordo com os dados oficiais do IBGE. Então, foram ouvidas pessoas em todos os estados da federação. Foi distribuído também o percentual entre mulheres e homens, também de acordo com os dados do IBGE. Então, é uma pesquisa auditada, nos mesmos moldes que são feitas as pesquisas eleitorais, uma pesquisa por telefone, e foi onde se colheram esses dados, esses percentuais. É um estudo muito sério. Daniela, quais são as características desse público que declarou sentir medo das vacinas? A gente consegue trazer um desenho melhor? Tem a ver com grau de escolaridade, gênero? Nós verificamos que, em geral, o nível de confiança nas vacinas é alto, mas esse percentual cai nas pessoas com escolaridade até o 1º grau de instrução e também nas pessoas com renda inferior a 2 salários mínimos. Então, é um público que teria que ser melhor divulgadas as informações. Uhum. Ministro. Diga-me. Agora, com o senhor, um dos objetivos dessa pesquisa é levar os dados às autoridades e ao Congresso Nacional para orientar o desenvolvimento de políticas públicas para a imunização. Esse contato com essas autoridades já está acontecendo? Deixa eu lhe falar uma coisa que eu achei extremamente interessante, se me permite. Dentro desse movimento que o Jaime fez, é muito curioso e chama por demais atenção a participação da população. Até times de futebol, nós tivemos em times de futebol, que se abraçaram esse movimento. Então chama muito atenção como é que as pessoas sabem da importância das campanhas vacinais. É muito interessante. E abraçam, né, socialmente, fraternalmente, a ideia de que nós precisamos ter bem-estar, que a Constituição assim reclama, assim pede. Nós não temos outra forma de ter bem-estar se não houver saúde. Isso me chamou demais a atenção. Vários times de futebol, que o Jaiminho me levou, alguns deles, eles abraçaram a causa de uma forma que social mesmo, né? E é muito interessante isso daí. Foi um movimento muito grande. Uhum. E que a gente vê de problema é a inteligência artificial, né? As divulgações são hoje extremamente preocupantes, haja vista o que nós estamos vendo aqui, a grande preocupação da nossa presidente do TSE, com esse eleitoral, fake news, né, em razão da campanha eleitoral. Isto talvez seja o grande nó que nós vamos ter daqui para frente, e que tipo de regulação ética nós precisamos fazer para evitar coisas como essa. Não vacinação, atrapalhar eleições. Isso é extremamente importante, né? E o trabalho do jornalista sério é fundamental e merece aplauso. Ministro, bate-papo tá ótimo. Deixa eu só dar um rápido aviso aqui para quem está assistindo a gente. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Agora eu gostaria, ministro, que o conselheiro complementasse a sua resposta para falar um pouquinho também sobre esse contato com as autoridades, né? E esse desenvolvimento de políticas públicas em torno do que essa pesquisa apresentou para a gente. Olha, como eu te falei há pouco, nós conseguimos já trazer para o projeto. Qual que é a ideia desse projeto, né? Foi mobilizar o Ministério Público Brasileiro em todos os municípios do país para que eles procurassem as autoridades num sentido de diálogo, de construir um diálogo dentro daquela região, daquele município. Então, conversando com o secretário de saúde, levantando os dados do seu município e tomando iniciativas próprias para aquela cidade, indo nas escolas, enfim, tomando iniciativas que fossem construtivas num sentido de consciência, porque nós temos a convicção que hoje, num assunto como esse, você precisa mostrar a realidade, as pessoas precisam entender, tomar consciência, né? A palavra é consciência, nós estamos falando de ciência e, portanto, tentando trazer consciência às pessoas da importância dessas vacinas que já fazem parte do calendário vacinal do Plano Nacional de Imunização. E, nesse sentido, então, nós buscamos autoridades, hoje são mais de 200 entidades que aderiram ao Pacto pela Consciência Vacinal e nós, agora, recentemente,
tomamos a seguinte iniciativa: procuramos nos cartórios de registro civil, a ARPEN, o presidente Fiscarelli aderiu com a participação do Unicef, e nós vamos fazer o seguinte: quando a pessoa for ao cartório, no lançamento desse projeto, inclusive, contamos mais uma vez com o apoio da Record TV, o que nós vamos fazer daqui para frente é o seguinte: quando o pai ou responsável for registrar a criança lá no registro civil, isso em todo o país, ele vai levar a certidão de nascimento, não é? Que é o documento primeiro ali que traz a cidadania e nos coloca, vamos dizer, situado na sociedade. Ele vai levar também daqui para frente o calendário vacinal. Nós desenvolvemos esse calendário de uma maneira lúdica, bastante colorido, com as vacinas que precisam ser dadas segundo o calendário nacional, do nascimento até os 14 anos. Então, é mais uma iniciativa, uma ideia que surgiu ali no Conselho, que contou com o apoio, nesse momento já, do Unicef e também da ARPEN, né, que é a Associação dos Registradores Civis, e nós vamos começar a fazer isso. Em Brasília, nós vamos, com o apoio de uma entidade de Brasília que também aderiu, ela mesma vai entregar 40 mil destes folhetos nos cartórios de registro da região aí do Distrito Federal, para que garanta por um ano a entrega desse calendário vacinal. Então, cada um que adere ao projeto, os órgãos, as entidades, nós sempre contamos com o apoio do Ministério da Saúde desde o lançamento, sempre contamos com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde. A doutora Socorro Gross é uma parceira do projeto, apoiadora, e cedeu ali também espaço e tempo para que esse projeto alcançasse os estados, como nós buscamos esse desenvolvimento. E a pesquisa vem nesse contexto, porque quando a Universidade de Santo Amaro adere ao projeto, ela pergunta como é que nós podemos contribuir. E a nossa ideia, considerando que a universidade tem curso de Direito, tem curso de Medicina, foi: vamos desenvolver uma pesquisa para que a gente possa verificar os dados, encontrar os números que nos permitam tomar novas ações. Há pouco você perguntava dos recortes. Nós temos recortes aqui por religião, por faixa etária, como já foi dito há pouco. E o de religião também é bastante interessante, porque ela vai nos levar a conversar com as igrejas de todos os segmentos, para que esses líderes religiosos que têm uma força muito grande, que eles também possam nos ajudar a trazer o Brasil de volta para aqueles índices que nós já tivemos, né? Porque o Brasil tem um sistema único de saúde extraordinário, tem um plano nacional de vacinação que eu digo que é um dos melhores do mundo em termos de construção teórica e que funcionou até 2010, 2012, 2013. Veja que nós já tínhamos extirpado a poliomielite, o sarampo. E hoje você olha os índices, estamos lá nos 70%. O que significa dizer, de média, não é? Significa dizer que nós estamos correndo riscos, né? Nossas crianças e nossa população, de maneira geral, corre risco, porque o sarampo pode voltar, a polio pode voltar, e isso coloca em risco a sociedade como um todo. Ótimo. Eu queria até pegar o gancho do que o conselheiro estava falando agora, para comentar com o ministro que a ideia é retomar a cobertura vacinal no país, que acabou caindo 14% em apenas 2 anos, isso de acordo com o Ministério da Saúde. Eu fiz até uma rápida pesquisa, ministro, que diz que, de acordo com o Ministério, poucas vacinas atingiram mais de 80% da cobertura do público-alvo infantil. Isso é preocupante, né? Até porque temos doenças que já foram erradicadas, como o conselheiro trouxe, e que podem acabar voltando, como, por exemplo, a própria poliomielite. Exatamente. Eu me lembro quando era muito moleque, o Seiben esteve em Santos, que é a minha cidade, eu não nasci, e ele foi lá recebido, e eu lembro da imagem dele, cabelinho branco, então, e o Gotinha, né, tinha um centro de saúde muito perto de minha casa, lá em Santos, e lembro de minha mãe me levar, e a minha, meu irmão, eu já estava na idade de poder tomar. Então não sai da minha cabeça isso, né? A gente tem essa consciência desde pequenininho. O Zé Gotinha marcou a gente, né? Não esquece. É engraçado. E por que agora se abandona isso? A saúde é universal no nosso direito, felizmente, né? E existem também a saúde privada, que também é apoiada pela Constituição.
Mas essa ideia de consciência para mim ficou muito marcada na apresentação que nós fizemos no CNJ, com a presença do procurador-geral, o meu xará Paulo Gonet, que foi muito feliz na apresentação que fez junto com o Jaime, a respeito dessa necessidade do poder estar presente ao lado da população, falar, olha, o caminho é esse, né? Se nós precisamos crescer e nos desenvolver, sem saúde nós não vamos crescer e nos desenvolver de jeito algum. E sem educação também não vamos. Né? E aí eu peço licença para lembrar o nome do professor Antônio Veronese, o antigo chanceler da Universidade, da Unisa, que ele falava 3 palavras e uma ele qualificava para a solução do país: educação, educação e educação de qualidade. E eu acho que o filho dele, que é o nosso novo chanceler, o Vitor Veronese, está seguindo exatamente essa pegada. A partir do momento em que se vê uma universidade sair a campo para querer indagar do povo do porquê que alguns segmentos, de uma hora para outra, demonstram falta de interesse na saúde, na segurança dos seus filhos. É uma coisa que fica um pouco incompreensível para todos nós que queremos ver o progresso do nosso país. Né? Exato, e um fenômeno recente, né, dos últimos anos. Recente, vai na contramão do que deveria ser. E tudo que de tudo que a gente pensa, porque o país era um exemplo de vacinação. Sempre foi internacionalmente, sempre foi reconhecido, né? Reconhecidíssimo. A presença do SEBIN no país, quando eu era moleque, é o exemplo categórico disso, né? Um país desenvolvido nesse campo. E, de uma hora para outra, tivemos esse revés, né? Mas eu acho que está voltando. Agora é conscientização, educação. Não é isso? E a preocupação com as fake news, né? Eu acho que isso é muito preocupante. Isso aí tem que criar um jeito algum. Essa semana eu estava lendo a revista Veja. Então seria acabar com isso, né, ministro? Como, né? Como é que existe? Mas tem que ter, né? Tem que brigar contra isso. Sempre tem uma erva daninha no negócio, Exato. Né? Mas esse criador da internet estava numa entrevista na Veja dessa semana, dizendo exatamente esse problema, que é um negócio, uma ferramenta espetacular. E é realmente uma ferramenta espetacular, extremamente democrática, porque ela atinge a todos, mas que tem essa possibilidade de fazer mal. E eu volto a insistir. A importância é que tipo de regulação nós queremos, de regulação ética nós queremos para controlar isso. Senão nós vamos abrir uma caixa de Pandora que a gente não sabe o que pode sair dela. Né? Com certeza. O bate-papo tá ótimo, mas o JR Entrevista vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho. Já a gente volta aqui com o nosso bate-papo. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Conselheiro Jaime de Oliveira, volto com você. A pesquisa revelou ainda que existe uma questão em torno da vacina contra a Covid-19, que a maioria dos entrevistados, 70%, defende que o imunizante permaneça no Plano Nacional de Imunização. No entanto, esse tem sido um dos imunizantes mais polêmicos e alvo de baixa cobertura, sobretudo entre as crianças. Ou seja, os pais se vacinam, mas não levam os filhos para se imunizarem. A que se deve isso? Com relação à permanência das vacinas contra a Covid no Plano Nacional de Imunização, em que pé está essa discussão? Olha só, a vacina que combate a Covid, ela acabou sendo alvo de um debate ideológico e virou uma disputa política, infelizmente. O fato é que não fosse a vacina, nós não teríamos vencido, não teríamos superado essa pandemia que matou só no Brasil cerca de 700 mil brasileiros, né? Pelo menos considerando os brasileiros que moravam aqui. Isso é um número assim absurdo, né? Isso só no Brasil. Aí, quando a vacina chegou, nós pudemos voltar à normalidade. Então, assim, basta um raciocínio simples para entender o quanto essa vacina foi importante para salvar a vida nossa, dos brasileiros e do mundo todo, né, de toda a humanidade. Então, a pandemia só foi superada quando a vacina chegou. São várias as vacinas que foram apresentadas e o Brasil, a Anvisa, que tem um trabalho extraordinário, o presidente da Anvisa, a Anvisa é parceira nesse projeto, a Anvisa
estudou todas essas vacinas no Brasil. O que chama a atenção, outro dado importante, outra situação importante dessa pesquisa, que é o seguinte: esse tema que você coloca a respeito da vacina tal não está no PNI, virou um projeto de lei. Há quem queira, dentro dessa disputa política ideológica, tirar a vacina a Covid do Plano Nacional de Imunização. Mas perguntamos aos brasileiros, e a resposta foi essa, né? Um número muito grande, a maioria da população entende que a vacina deve sim continuar no Plano Nacional de Imunização. Tanto quanto é uma outra discussão que está no parlamento, se as redes sociais, a gente falava das redes sociais há pouco, se elas devem ou não ser reguladas, e 77% dos entrevistados, e portanto 77% dos brasileiros, entendem que deve sim haver uma regulação das redes sociais. Então os brasileiros mostraram-se nesses temas muito maduros, entendem que a vacina da Covid é importante, entendem que ela deve estar no Plano Nacional de Imunização. Eu acredito que esse tipo de pesquisa que fizemos ajuda na discussão lá no parlamento. Pelo menos nós temos um dado para apresentar. Olha, a população pensa dessa forma. Daniela, quer complementar em relação aos dados que a pesquisa apresentou relacionados à Covid-19? Bom, os dados mostram que aumentou a confiança nas vacinas, porque a população viu que depois da vacinação é que foi possível todos nós retornarmos à nossa rotina, ao trabalho, enfim. Mas essa conscientização ainda precisa ser feita, como o Dr. Jaime disse, em razão dessa polarização política e das fake news, que acabam minando a confiança da população. Por isso é importante esse trabalho de conscientização e essa pesquisa sobre a consciência vacinal. Fake news que tem sido grande problema, né, ministro? Ministro, já estamos aqui caminhando para o final do nosso bate-papo, que está excelente, mas gostaria de encerrar com o senhor. O senhor também comentando um pouco sobre essa questão, especialmente da vacina da Covid, do Plano Nacional de Imunização. Queria uma palavra do senhor. Eu tive Covid, fiquei 18 dias internado, já tinha sido virado do avesso para poder respirar melhor. Eu sei o drama que é ter Covid. E os reflexos dessa Covid ainda permanecem comigo em alguns detalhes. Eu me vacinei todas as 6 vezes possíveis, se tiver a 7ª eu vou. A questão é que a gente precisa ter na cabeça isso. Pelo menos eu tenho que ter consciência que não levar crianças a ser vacinadas, a resposta é: isto não é justo para esta criança. Essa é a importância, mas essa é a importância da educação, a importância dos meios de comunicação, de fazer essa divulgação, porque afinal de contas nós precisamos exercer cidadania, que não é só votar e ser votado, é conquista da saúde, é direito a ter direitos de ter saúde. E é dignidade humana, que é o vetor maior de tudo que nós temos na nossa Constituição, na nossa lei maior. Isso não pode ser esquecido, de forma alguma. E por isso, se é para encerrar, eu quero mais uma vez cumprimentar a TV Record, cumprimentar o CNMP pelo trabalho que fez e cumprimentar a Universidade de Santo Amaro pelo trabalho que desenvolveram em conjunto, em prol da população, em prol daquilo que nós falamos que é o bem-estar de todos nós, num desenvolvimento social, conforme os ditames da justiça social. Meus parabéns, muito obrigado. Excelente. Ministro, Daniela, conselheiro, muito obrigada pela participação de vocês aqui no JR Entrevista. O JR Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada, claro, a você também pela companhia por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.